Alô, boa noite. Boa noite, pessoal do Brasil. Boa noite, Malta de Portugal. Boa noite, brasileiros pelo mundo. Olha, o meu convidado já chegou, ele é pontual, ele é britânico. Vou chamar você, meu querido. Oi, Ivana, Ju, Claudinha. Tem que ser britânico, não pode não ser britânico. Lógico, né? Não é não? Tudo bom, Cassinha? Tudo jóia. Olha quem tá aqui. Ah, normal, o meu tá vindo, daqui a pouco ele chega. Deixa eu te Por enquanto eu falar. só com a água, diga. Primeiro, aqui é água também. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Essa live a gente está Também. tentando fazer há muito tempo, né? E primeiro eu quero parabenizar você pela sua brilhante participação na Jornada da Rebelião Saudável. Hoje eu Obrigado. reassisti a sua palestra, claro, né? E tirei algumas coisas de lá para a gente conversar aqui também. Ótimo, Eu quero que bom que você gostou. adorei. Adolfo, meu querido, faça a sua apresentação e depois comece logo explicando para a gente, depois da sua apresentação, como é que você chegou na medicina. Tá bom, ótimo, beleza. Então vamos lá. Cassinha, antes de tudo, obrigado por estar aqui com você. Nada. Prazer todo meu. Essa pandemia fez a gente conhecer pessoas que talvez a gente não tivesse tido oportunidade, né? Verdade. E isso foi uma coisa bem interessante. Então a gente acaba tirando algo de bom de tudo isso que tem acontecido, Sim. né? Todos nós, a rebelião toda, todo mundo que acabou estabelecendo esses contatos, isso é muito bom. Uhum. Obrigado a todos que estão aí nos assistindo. Eu trabalho como médico há 19 anos, Uhum. isso. E eu fui para a medicina meio que induzido pelo fato de me dedicar já à área de saúde desde antes. Minha mãe é Uhum. nutricionista e Sim, eu ela, sei. né? E eu comecei a Uhum. entrar nessa área assim como entusiasta, Cássia. Devia ter 12 anos, quando eu começava já a ver Olha. as coisas que ela fazia, me interessar pelos Uhum. temas. Com 14 anos eu já trabalhava com ela, na Que parte mais legal. comercial de suplementos alimentares, né? Então a Uhum. gente já estudava muito profundamente, na medida que era possível na época, muita coisa Uhum. sobre suplementação. E então eu Nossa. fui, como assim, eu fui entrando, foi meio osmótico o processo, sabe? E quando chegou perto da época do vestibular, ficou aquela coisa, né? Poxa, então eu vou fazer o quê? Acabei fazendo medicina, né? Uhum. E me tornei médico já nesse foco. Então eu acabei caindo na medicina meio que por esse caminho de indução, uma Uhum. indução sem intenção, né? Era apenas por apreciar mesmo o tema. E porque ela às vezes tinha que tirar dúvidas de coisas básicas em biologia e química que ela já não Uhum. lembrava, e eram coisas que eu estava vendo na escola. Acabava Legal. vinculando a gente, e isso acabou me levando para essa área. Eu sempre me interessei por cuidar de pessoas. Uhum. Então, eu tenho essa coisa de me interessar por cuidar dos outros, né? Sempre me interessei por aconselhamentos e cuidados desse tipo. Então, acho que a medicina veio meio que automaticamente através disso, entendeu? Por isso que eu me tornei médico. Muito bem. E a medicina ortomolecular, Adolfo, explica para a gente o que é, porque geralmente a gente escuta, né? A gente ouve falar, fulano é médico ortomolecular, mas a gente não sabe exatamente o que é isso, É né? Como isso. é essa especialidade? Excelente sua pergunta. Primeiro importante, viu, Cassinha? Ortomolecular é uma abordagem, é Uhum, uma proposta, é uma prática. Ela não é uma especialidade. aham, Entendeu? Então, aqui no Brasil mesmo, a definição é clara pelo Conselho de Medicina. Nós temos um reconhecimento desde 1998 uhum, como prática terapêutica médica. certo. Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente inclusive não usa mais o termo medicina ortomolecular. A gente fala em prática ortomolecular na medicina. Ok. Tá. Faz mais sentido. Exato, Verdade. para a definição como ela é feita e para também não haver problemas
com conselho, né? Com qualquer Uhum. chateação desnecessária. Então, Sim. assim, essa prática ortomolecular, ela foi, digamos, não foi definida, mas ela foi levantada de uma forma muito visível por Linus Pauling, em um Uhum. artigo sobre psiquiatria, onde ele falava em, de certa forma, uma psiquiatria ortomolecular, ou que seria uma medicina ortomolecular ou abordagem, onde a ideia de base era usar substâncias não estranhas ao corpo, no caso eram Uhum. vitaminas que ele estava falando, para você promover saúde e tratar doenças. Sim. E o Linus Pauling já falava na promoção de saúde, porque ele falava que se a gente conseguisse ter uma situação ortomolecular, ou seja, uma situação onde as moléculas estivessem todas corretas, Uhum. você teria uma chance menor de desenvolver doenças, uma Sim. chance maior de combater com sucesso as próprias doenças. Então, assim, essa ideia ele levantou a lebre. Ele levantou isso de pesquisadores que vieram antes dele. Uhum. Então, esse artigo dele foi na década de 60 e ele remontava a pesquisadores que já trabalhavam em cima disso desde a década de 20. Então, o próprio conhecimento e a base da ideia, Cassinha, não são novos, tá? É Uhum. muito importante que isso seja dito. Sim, Não claro. são novos, não são coisas que alguém tirou da cartola do nada. Na Uhum. verdade, são coisas pesquisadas no mundo inteiro, só Sim. que na maior parte das vezes sem essa alcunha. É. Então, que você vê muitos médicos, nutricionistas, profissionais de saúde no mundo inteiro usando princípios que a ortomolecular investigou e definiu, mas Uhum. sem saber que veio Claro, daí, né? é verdade. Então é Acho que isso. é bem Então por aí mesmo. É bem por aí é, mesmo. é uma forma de pensar, Uhum. E aonde mais do que um é, conjunto de técnicas, entendeu? aham, aonde é, Adolfo, que a medicina ortomolecular encontra com a low carb? Ah, essa pergunta é fantástica. Eu adorei quando você quis vincular esses dois temas. Viu? É o Aham, seguinte: trabalhar com ortomolecular envolve muito trabalhar com nutrição, já de cara. aham, sim. Então, se a gente quer se aprofundar nesse tema, a gente precisa entrar no campo da nutrição com vontade. Uma das minhas pós-graduações é em nutrição. Então, Uhum, assim, eu tive que mergulhar nisso com bastante especificidade. E quando você entra no campo da nutrição pela via da abordagem ortomolecular, você vai se pegar muito em fisiologia e bioquímica. uhum, Vai entrar mesmo ali nos detalhes, né? sim. Quando a gente fala em low carb, o entendimento da low carb passa pelo mesmo caminho. Uhum, Porque eu acho interessante, quando alguém abre a boca para criticar o low carb, eu olho assim e falo, poxa, ele não parou para estudar ainda. é verdade. Entendeu? Eu não Boa. critico, não brigo, não entro em conflito. Eu falo assim, olha, não parou para estudar ainda. Porque qualquer pessoa que pare para estudar vai entender os Claro. benefícios e vai entender que não é uma carbofobia. Uhum, isso. Vai entender que é uma qualificação do processo alimentar, Exatamente. É um né? melhoramento, né? É uma otimização da comida, para gerar Perfeito. saúde, né? Não, adorei essa palavra que você usou, otimização, uma palavra muito bem colocada, porque é justamente trazer o processo para o seu ponto ótimo, né? Onde eu vou ter Uhum, o máximo de ganho e o mínimo de perda, o mínimo de lesão, o mínimo de problema. exato. Não dá para ser perfeito, a gente não sabe fazer perfeito, mas Uhum, dá para a gente aproximar de algo mais adequado e que vai ser, sabe, Cassinha, que é outra coisa que aproxima da ortomolecular, vai ser invariavelmente individual. uhum, Sabe? Ortomolecular é muito, exato. muito individual. É um trabalho super personalizado. A Uhum, nutrição também tem que ser. sim. Então, essas coisas elas se fundem. O processo da low carb, por exemplo, nós todos na rebelião, Uhum, querendo ou não, trabalhamos de forma maior ou menor dentro desse espectro. sim. Que seja o carnívoro exclusivo, que seja o low carb mais light, não Uhum, interessa. Que seja o cetogênico, a gente trabalha muito dentro desse universo. sim. Mas você vê que cada um faz de uma forma. Sim. E aí vem uma coisa, Cassinha, quando a gente recebe os pacientes, a gente não tem como fazer igual para todos eles. Verdade.
né? Tem que se Então, esse respeitar, né? A princípio, individualidade das pessoas, né? senão Ninguém é não igual. funciona. Senão não funciona. Aí vira mais uma tentativa com frustração que vai afastar a pessoa do seu processo de saúde, né? Uhum, Então, isso também aproxima muito do ortomolecular. Essa coisa de ser ultra personalizado, né? De uhum. haver um cuidado muito particular com aquela pessoa que você está cuidando. Não estou querendo dizer que outros pensamentos ou práticas da área de saúde não se importem com isso. O que eu estou dizendo é que a nossa se importa muito, né? É E verdade. isso aproxima bastante da low carb. Pessoal, pode ser que agora até eu diga uma bobagem, você me corrige, tá? Manda. Quando a gente tem um problema de dor de cabeça, de enxaqueca, seja lá o que for, a gente procura geralmente um neurologista, né? Quando a gente tem alguma coisa no coração, a gente vai para o cardiologista. Em que momento eu sei que eu devo ir para alguém que pratica a medicina ortomolecular? Ortomolecular. Excelente pergunta. Olha só, você vê como são as coisas. O conceito de base da pergunta, a gente já tem que olhar para ele com cuidado, Cassinha. Uhum, Porque essa ideia segmentada da medicina, ela é relativamente recente. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu procuro um neurologista? Não. O próprio conceito de base já tem que mudar. Se eu tenho uhum. dor de cabeça, eu tenho que procurar meu médico. E aí eu coloco uma Exato. posse, sabe? Uhum, É uhum. aquele médico clínico generalista que, em geral, cuida de você. É o que a gente tem aqui no Reino Unido. Você não tem médico segmentado. Você vai Exato. para o seu general practice, né, para o seu GP, que é um médico, um clínico geral, que E vai é lhe como a medicina analisar. sempre funcionou, Uhum, que é como nunca deveria ter mudado aqui. Você vai para aquele médico que já te conhece, em geral ele cuida de outras pessoas da sua família isso. também, já tem esse Uhum, entendimento da sua dinâmica de vida, e ele vai definir se você precisa de um neurologista, ou de um exato. gastroenterologista, ou se ele próprio vai resolver. Isso. Aqui é Então, assim. É. pois então, essa prática, da forma como vocês têm aí, ela é muito mais correta e coerente no que diz respeito à assistência. E é Sim. assim que a gente pensa no ortomolecular também. Então, Uhum, um médico que se dispõe a ter abordagem ortomolecular, se ele apenas se coloca dessa forma, ele vai ser quase que necessariamente um generalista, um GP, uhum, um General Practice. E exato. ele vai ser aquele médico que você sentiu qualquer coisa, você vai procurar ele para poder cuidar daquela questão. Uhum, Existe alguns vieses que estão meio que definidos por uma questão de demanda. Então, hoje procuram a gente muito por causa de obesidade e síndrome metabólica. exatamente. E procuram a gente muito, Cassinha, por coisas que às vezes os colegas em geral não cuidam tanto. Uhum, Então, por exemplo, a forma como a gente atua sobre algumas patologias, ela é um pouco diferente. E hoje o nível de informação das pessoas é muito alto. Elas acabam uhum, descobrindo isso e muitas vezes elas têm interesse em ter essa abordagem diferenciada sobre os temas. Isso sim. acaba fazendo elas procurarem o ortomolecular também. Uhum, Então, respondendo sua pergunta, o que me faria ir a um ortomolecular vai depender muito de quem seja esse ortomolecular, qual é a proposta dele. Mas, no uhum, geral, pensando no trabalho que nós realizamos aqui na clínica, é o seu médico generalista, uhum, que vai fazer esse gerenciamento de base do cuidado com sua saúde e que, porventura, havendo necessidade, vai lançar você aos cuidados com os outros de acordo, uhum. né, quando necessário. É isso aí. Entendi. É, veja só, na sua apresentação lá na Rebelião, você Hum. falou sobre números, né? E você mostrou números de obesidade e números da fome, né? Os números da quantidade de pessoas que passa fome. E, incrivelmente, esses números são bem parecidos, né? Assim, a obesidade está bem pertinho da, da Da falta fome. de comida, da fome, né? É muito louco isso, né? Completamente. Mais louco ainda, Cassim, é você perceber quantas pessoas obesas estão desnutridas. Isso. E você falou nisso, eu achei super legal. Eu queria que você explicasse melhor isso aqui para o pessoal que está assistindo, porque Pronto. quando você explica, ficou para mim muito nítido, Que bom, sabe? que bom. Tá bom, vamos lá.
Eu mostrei, então, ali alguns números do Worldometers, né? Aquele site que Uhum. fica compilando esses dados, que Sim. mostrava, como você bem disse, a quantidade de pessoas que sofrem com obesidade e sobrepeso é equiparável à quantidade de pessoas que sofrem com a fome. Já é Uhum. uma coisa bem doida, né? Então Muito você doido. tem gente hiperalimentando e gente hipoalimentando. Uma distribuição de riqueza irregular, desigual, né, no nosso mundo, né, que ali são dados mundiais, que leva a Uhum. esse tipo de fenômeno. Né? O que nos mostra, inclusive, que seria um fenômeno corrigível se houvesse uma boa vontade coletiva, uma coordenação coletiva, como já se propôs muitas vezes, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não funciona direito. Né? Aham. Mas é um fato. Dentro desse universo entra o que a gente estava comentando aqui agora. A gente tem muita gente obesa que está desnutrida. Então, o que, que acontece? O problema está na definição da própria obesidade. Uhum. Quando você define a obesidade como um peso além de um limite, Uhum. você está usando um critério simples demais para descrever um problema ultra complexo. Isso atrapalha o raciocínio, Cassinha, de forma absurda. Porque fica Uhum. aquela ideia de que o problema é ser pesado. O problema não é ser Exatamente. pesado, né? O problema é ser desmetabólico. Exatamente. E o desnutrido, ele é desmetabólico. O que é desmetabólico? Esse prefixo dis é alguma coisa que está fora do que seria regulado. Uhum. Tá quebrado, tá defeituoso, né? Uhum. Então, a pessoa desmetabólica é uma pessoa que tem um metabolismo defeituoso. Sim. Aí você tem manifestações mais simples, como, por exemplo, o diabetes e a hipertensão, mas todas as doenças degenerativas que vêm consideradas contemporâneas e não transmissíveis, né? Aí você Uhum. coloca Alzheimer, Parkinson, diabetes, hipertensão, câncer, por aí vai, e É. doenças autoimunes, elas Uhum. vão nessa esteira. É aquela pessoa que ela tem uma alimentação de uma forma que faz o corpo dela tornar-se mais pesado, mas Uhum. onde os nutrientes importantes para que o metabolismo funcionasse bem não estão presentes. Exatamente. Se E é você parar para engraçado, pensar, diga. essa sua explicação, ela para mim ficou tão clara. E o que acontece é que a gente se preocupa tanto com o número de balança, né, Adolfo? E a gente se esquece do principal, que é como a gente está por dentro, né? Perfeito. Como a gente está por dentro, como a gente se sente, né, Cássia? E como a gente se sente, claro. Eu insisto muito com o pessoal, e hoje eu postei, eu até fiz uma postagem sobre isso, que o resultado de um trabalho em saúde, ele é saúde. Uhum. Eu falo as coisas às vezes de forma bem óbvia, porque eu quero chegar em algum lugar. O que eu quero Uhum. dizer com isso? O paciente quer emagrecer. Ele pensa que emagrecer é perder peso. Já está errado, Exato. né? Porque não é. Na verdade, emagrecer é favorecer o tecido magro, Exatamente. Isso né? é Favorecer. muito. Você explica de uma maneira muito, muito, muito boa. Que bom. Eu acho isso legal porque, Cássia, favorecer o tecido magro. Favorecer o tecido magro pode ser ganhar massa muscular. Uhum. E se eu trato meu paciente de emagrecimento exclusivamente ganhando massa muscular, ele vai ganhar peso ou perder? Ele vai ganhar peso. Claro. Só que ele Uhum. vai estar engordando e emagrecendo. Ele vai estar emagrecendo. Ele vai estar emagrecendo. Agora eu sei porque eu assisti na Rebelião. Que bom! Esse entendimento é bom porque olha só que interessante. Se ele está ganhando mais massa muscular por uma via saudável, obviamente, ele está ganhando mais tecido metabolicamente ativo. E um Uhum. tipo de tecido que produz um monte de substâncias que são controladoras do metabolismo como um todo. Sim. Porque a gente olha para o músculo hoje, Cassinha. Músculo é uma unidade neuroendócrina. Uhum. Músculo não é aquela estrutura de sustentação e movimento pura e simplesmente. Ele faz isso também, Também, né? exato. Também. Mas músculo é uma unidade neuroendócrina. Então ele produz substâncias que participam da regulação metabólica como um todo. Por Uhum. isso que a gente hoje sabe que músculo é um fator de longevidade. Uhum. Então, na hora que você pega o paciente e começa a trabalhar dessa maneira, ele vai conquistar saúde. O emagrecimento faz parte do Uhum. pacote. É, Então, é como se é você o pede uma bônus, coisa e né? recebe.
É o É um bônus. bônus, né? Uhum, Você recebe o que você pediu e ainda vem um brinquedinho, exatamente. né? De bônus. Exatamente. Exatamente isso. Agora, alguém comentou que é difícil os pacientes entenderem isso, e é mesmo. Uhum. É É, mesmo porque é todos mesmo. nós fomos orientados a acompanhar o peso, Isso. né? E Uhum. todos nós fomos orientados a ter uma percepção muito simplista. Então, como o NutriScience está falando aqui, funciona tudo junto, exato, perfeito, irmão. Rogério. Funciona tudo junto, é, Rogério. É que tá NutriScience, o pessoal talvez não É, soubesse que era ele. exatamente. Ele Então, trocou esse nome aí e eu fiquei com saudade do Rogério. do Rogério Rogério, Morgado. é. Mas assim, esse pensamento simplista Uhum. que tá muito descrito, sabe, Cassinha, naquela ideia que infelizmente não é verdadeira e não é completa, de que é muito simples, é só você consumir mais do que você ingere. Pois é, não. Não é assim, Uhum. sabe? Tá muito dentro dessas ideias simplistas. Eu gosto de falar uma coisa. Eu amo simplificar os conceitos para Uhum. trazer para as pessoas compreenderem, as pessoas que não são Claro. especialistas. Eu amo fazer isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a simplificação dos conceitos, porque se a gente exagera, eles ficam errados. E ficam rasos, né, Adolfo? Ficam Perfeito. rasos. Rasos e errados. E aí as pessoas Uhum. começam a entender as coisas por uma via errada. Sim. Simplesmente errada. Sabe? É como encontrar um vírus dentro do seu nariz e dizer que por causa disso você tem uma doença. Uhum. Não é tão simples assim. Exatamente. A gente reclama disso há um ano e meio, agora finalmente estão chegando à conclusão de que estava certo. Não precisava ter perdido um ano e meio. Porque isso é Verdade. lógico, certo? É. Então tem muitas coisas que a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu falo, na hora que o paciente se dispõe a estudar, eu acho fantástico. Você sabe Uhum. que tem uma turma que corre muito atrás disso, né? Por exemplo, Sim. o Maurício e a Tati, né? O DJ surfista, Sim. a turma que Uhum. corre atrás dessas coisas. É muito bom. Agora, tem que sempre tomar um cuidado. Porque, às vezes, para o paciente que não seja tão engajado nos temas que a gente estuda, ele pega informações fragmentadas, ele pode chegar a uma conclusão errada. Então, é sempre Exato. bom pegar aquilo ali, sentar com um de nós assim, vamos conversar, de preferência com vários, Exato. né? E assim Uhum. vai compondo nesse entendimento. É muito bom. É verdade. Vai, Olha, Mônica. olha a doutora Mônica. Então, a obesidade, na verdade, é uma pandemia. Essa é a pandemia mais perigosa, né, Adolfo? Poxa, disparado. Ô, Cássia, se você pensar, vamos lá, olha só. Duas doenças que mais matam no mundo: doenças cardiovasculares e cânceres. Uhum. Ambos estão intimamente relacionados ao desmetabolismo. Eu Exatamente. não vou nem, e olha, eu não vou nem chegar na obesidade, eu vou ficar um pouco antes, porque eu vou botar um grupo maior de pessoas. Tá. Porque você tem um monte de gente que já é desmetabólica, ou seja, já sofre de síndrome metabólica, mas não está obeso ainda. Tem, claro. Uhum. Ó, Tem eu bastante. brinco com o pessoal, eu falo que são os obesos magros, São os obesos sabe? magros e são os obesos magros que pensam que têm saúde. Aí é onde está o Exato. perigo, né? Que eles nem se preocupam. Exatamente. Perfeito, cara. Se eles pensam que tem saúde. Uhum. Essa turma toda, que é a que mais morre, está Uhum. relacionado com isso. Então, quando você diz a verdadeira pandemia, você está coberto de razão. Para mim, é a pior de todas as pandemias. E ela se mantém por um motivo muito simples. É muito fácil você ver colegas abrirem a boca para falar mal da indústria farmacêutica, Uhum. né? Todo mundo acha modinha, acha bonitinho falar mal da indústria farmacêutica e tal. Eu já não concordo tanto assim, porque eu digo que se não fosse a indústria farmacêutica, talvez a gente nem estivesse conversando aqui. Eu acho que nada é totalmente bom, nada é totalmente ruim. Mas eu gosto de lembrar uma coisa: a mãe da indústria farmacêutica é muito pior do que ela. Quem é a mãe da indústria farmacêutica? A indústria de alimentos. Sim, é muito Não pior que dá, ela. é É muito verdade. pior, não dá para comparar, Cássia. Se a gente parar para pensar, a indústria de alimentos ela é tão ruim que ela vai na sombra e ninguém percebe. É. Todo mundo acha que não, eles são tão legais, olha como eles se preocupam com a nossa saúde. Eu falo, sério? Exato, é porque eles têm uma agenda de marketing maravilhosa, né? Eles Eles têm, são, eles são muito eficientes, são muito muito eficientes, é competentes verdade, e no mal que eles sedutores. causam. Eles são Exato. sedutores, né? Extremamente.
É tão Eu até difícil. aceito, Cassinha, que a gente tem visto algumas dessas grandes marcas fazer alguns pequenos movimentos que Uhum, talvez possam ser um vislumbre de uma melhoria com o tempo. uhum. Até algumas marcas admitirem que estavam fazendo coisas erradas, ou como ultimamente Sim, aconteceu, é. isso é positivo, Muito. tá? Eu não acho que alguma marca vai fazer mal às pessoas deliberadamente porque quer ver as pessoas sofrerem. Claro que Não, não não. acredito, não Eu não acredito, né? acredito. Uhum. Agora, acho que até a gente corrigir isso, Cassinha, vai demorar, Vai. Eu também acho que vai demorar. não Hoje é? mesmo, hoje mesmo eu repostei, né, um post da Low Carb BR falando, mostrando um post de um nutricionista, né, falando de pré-treino e pós-treino. Não, evite e alguma coisa assim, evite e coma isso. Aí o coma isso era só porcaria. E o evite era óleo, carne. Eu vi, Você eu vi. viu? Ele Manteiga, falava para comer azeite. doce, ele queria que comesse doce de leite e pão no Isso, pré-treino. É. isso. É Mas, difícil. Cássia, você vê como são as coisas? Volto à questão do entendimento simplista. Uhum, Quando você olha para a comida, pensando que aquilo são pacotinhos de energia, uhum. e entende energia como energia de uma pilha, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Tudo errado. É por isso que eu acho tão legal que o pessoal assista depois aquela live que a gente fez com a Thalita. Uhum. Foi eu, a Thalita, o Altran e o Felipe, Eu falando assisti sobre essa live. calorias. Sim, Porque perfeita. os Essa prof... live foi foi legal, perfeita. Foi porque a sim. Tatá, ela é física, né? Exato. Ela traz uma coisa que, assim, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei igual um menino pequeno naquela live. Eu tava ali Uhum. curtindo horrores. Porque entender o que é uma caloria, parar de achar que é uma unidade simples, que eu vou reduzir qualquer composição nutricional a seu valor calórico, e isso é suficiente para eu entender como aquilo funciona. Tanto não é que você viu, você postou toda a entrevista Uhum. Destroy the Freak Calories, Uhum. não é? E é o que a gente já fala ó, há um tempão. Não é que Exatamente. calorias seja um conceito pouco importante. É um conceito não importante. É como peso. São Uhum. dois conceitos muito arraigados que a melhor coisa que a gente faz é É tirar isso. eles da Deixar de jogada. lado, claro. E Exato. depois que a gente aprende, né? Porque vamos combinar que a gente precisa estudar um pouquinho, né? Para entender as coisas. Ô, Então, Cássia, um se pouquinho, todo, hein? né? Não, mas eu estou falando dos leigos, tá? Dos Mesmo leigos. assim, sim, Vocês sim. têm que estudar muito. A gente, né, que não é da área de saúde, é fundamental que a gente estude um pouco para a gente ter essa clareza das coisas, né? Porque Perfeito, antes a gente perfeito. não tinha esse calories in, calories out. É uma coisa tão rasa depois que a gente estuda e aprende que você faz, meu Deus, eu perdi tanto tempo fazendo essa conta, né? Para ver se dava certo. E não precisava ter feito, Isso, gente. Cássia, isso é tão lindo, porque você para pensar, né? Um ATP, a molécula de energia principal do nosso organismo. Uhum, Falo principal porque não é única, tá? uhum, Já começa um conceito a ser quebrado. Não é a única, mas é a principal. O ATP cede um fosfato para uma glicose que entrou na célula. uhum, Olha a energia. Não, aquilo ali impede que aquela glicose saia pela membrana. uhum. É uma função plástica. Sim, É uma função energética. Meu Deus, igual uma bateria, uma pilha? Não, não. É uma função plástica. verdade. E se você parar para olhar do ponto de vista molecular, até comentei sobre isso ontem, a Tatá estava até assistindo, ela falou também. Uhum, Toda a parte molecular, funcionamento do nosso organismo, ela depende de geometria e eletromagnetismo. Toda essa relação de energias e fosforilações, na verdade, ela não tem muito a ver com a energia como a gente vê de uma tomada, de uma uhum, eletricidade. É uma outra forma de interpretar os processos, que é o que vai fazer as coisas acontecerem como se fosse uma cadeia de Lego que vai se uhum. montando para chegar num fim. Sim, A falta desse entendimento é que faz muitas vezes o profissional olhar para a caloria como energia, como energia elétrica.
Sim. E não é, sabe? É Mas assim para que a isso, gente olha, né? Quando a gente não estudou ainda, é assim que a gente vê a caloria, a né? gente aprende assim, a gente também aprende assim. Uhum. E aí você olha para aquilo e fala, cara, peraí, não é igual a tomada, não. O buraco é bem mais embaixo, como a gente fala aqui, né, na Bahia. Aqui, lá na O minha terra negócio é também, hein? diferente. Também, O buraco é mais embaixo. mais embaixo. O negócio é diferentão, é mais complexo. E quando você começa a entender isso, você vai ver que, olha só, o organismo olha para uma molécula pela sua natureza e finalidade, não é pelo seu Uhum. conteúdo de calorias. Sim. Né? Então, por exemplo, uma xícara é uma xícara, um copo é um copo. Ambos servem para colocar um líquido, mas eles são diferentes. E Uhum. dependendo da situação, eu posso querer uma xícara ou posso querer um copo. Exato. Vai depender da função que você quer, né? Cada Exato, um exato. exerce uma função diferente. É diferente. Então, Uhum. esse entendimento, ele depende de uma olhada um pouco mais carinhosa para a física, para a química, para a matemática, Uhum. que infelizmente na área de saúde, pelo menos aqui no Brasil, é como se isso tudo fosse excluído. É Você verdade. só precisa saber biologia. Aí Uhum. eu falo, como é que você quer entender a biologia sem as outras coisas? Por isso que se chamam ciências naturais, elas todas fazem parte da natureza. Uhum. Não dá para eu entender uma sem as outras necessariamente, ou pelo menos Claro. a única, a mais básica de todas é a matemática, em cima dela eu tenho que construir o resto. Né? Sim. Senão a gente não chega em lugar nenhum. É Eu estou falando verdade. demais, Cassino. Não, tá falando super bem, tô adorando. Então, veja só, quando o nosso metabolismo está desequilibrado, nós estamos doentes. É isso. Perfeito. Simples, né? É um Então, pensamento muito bom. como é que eu sei? Porque você sabe que, você mais do que eu sabe, que algumas doenças da síndrome metabólica, por exemplo, elas são silenciosas. A gente não sente o sintoma de diabetes tipo 2 porque eu tenho e não sentia nada, né? Perfeito, Então, você não perfeito. sente que tem resistência à insulina, você não tem sintomas. Então, como é que a gente consegue saber que precisa procurar um médico, procurar um profissional para a gente melhorar, a gente equilibrar esse metabolismo? Ô, Cássia, eu acho que essa é uma das melhores perguntas que alguém já me fez. Olha, Sério? Olha. é sério, sabe por quê? Hum. Você levantou uma lebre agora muito importante, que é o seguinte: o que que deve me fazer me mobilizar em prol da minha saúde? Uhum. A gente aprende a se mobilizar em prol do combate à doença. A Isso. gente não aprende a se mobilizar em prol da saúde, né? E você está me perguntando, o que que vai me fazer me mobilizar em prol da saúde? Praticamente é isso. Uhum. E aí eu tenho que te responder assim, Cássia, talvez seja justamente o estar bem um primeiro ponto para você fazer uma primeira consulta e dizer assim, olha, eu estou bem, eu não estou sentindo nada não, mas eu quero que você dê uma Exato. olhada aí em tudo. Porque você quer ver uma Perfeito. coisa? Você espera seu carro quebrar para levar para revisão? Não, Não, né? né? Então talvez, eu Exato. gostei dessa pergunta, eu vou desenvolver esse tema depois. Porque Desenvolva. é você pensar assim, ó, cara, eu não sinto nada. Eu estou bem, eu Isso estou me sentindo bem. significa, estou me sentindo bem. O que que isso significa? Olha só, o que que isso significa? Que eu não tenho nenhum distúrbio que tenha ultrapassado o limite de limiar de percepção. Então eu não Uhum. tenho nenhum distúrbio tão grande que tenha feito meus sensores o detectarem. Isso. Só que, infelizmente, isso não significa que não haja nenhum distúrbio. Então eu Claro. preciso ir para uma forma de detecção que os meus sensores não alcançam. Não estão Vou para alcançando. onde? Não estão alcançando. Vou para a avaliação clínica e para os exames laboratoriais. Né? Uhum. A atitude de prevenção real, né? É Sim. procurar ver como as coisas estão, para se porventura encontrar algum problema ou algum protoproblema, né? Aham, Eu sim. já trabalhar isso antes. Ai, Cássio, obrigado por essa pergunta. Eu lhe dei subsídio para você fazer um monte de post, hein? Eu vou fazer mesmo. Dá para fazer, Adorei. dá para fazer uma live sobre isso, Só sobre isso. Caramba, né? olha,
Vai me dando ideia, que a gente vai fazer uma Vou live te daquela dando com ideia. 4 carinhas, é muito bom. Eu adoro também. Olha, a obesidade é ou não é uma doença, Adolfo? É ótimo. Eu adoro responder isso, tá? Porque eu sou da opinião diferente do geral, tá? Mas não é porque eu gosto de ser polêmico, não, viu, Cassinha? Eu não tenho esse tesão de ser polêmico por ser, Eu não, sei. tá? Aham. O negócio é assim. Eu posso considerar uma doença algo que tem uma causa que gera um distúrbio de forma específica. Uhum. Eu posso aceitar a obesidade como uma síndrome ou parte de uma síndrome. Por que que eu não aceito a obesidade como uma doença? Porque eu não tenho como estabelecer uma etiologia. Uhum. E porque eu vejo que ver a obesidade como uma doença só é útil para a indústria de soluções. Sim, Então é o que? Eu identifico um problema para vender a solução. claro. Por que que eu digo isso? Porque a obesidade, Cássia, ela é uma reação correta a um comportamento incorreto. Olha que Exatamente. louco. Isso é Exatamente. muito doido, viu? E eu ia falar, eu ia colocar essa segunda Ah, pergunta, que é sim, se a obesidade é uma doença ou é o resultado de um ambiente desequilibrado. exatamente. Agora, é o resultado de um ambiente desequilibrado no sentido pleno de ambiente. Ambiente Sim. onde estamos e como nos Uhum. relacionamos com onde estamos. Com o nosso comportamento, claro, né? Então é Nosso ambiente comportamento. slash É, é comportamento. como é que a gente relaciona. Aham. O nosso comportamento tende a ser ruim porque culturalmente a gente aprendeu a ter um comportamento ruim. Uhum. Nós aprendemos verdades sobre a nossa vida muito erradas. E isso eu não acho que foi culpa de ninguém, não. Isso foi uma coisa que fez parte da história e que a gente está trabalhando para corrigir. Uhum. Nós dois fazemos parte de um grupo que luta para corrigir isso, Isso. Eu né? acho essa é a parte cultural da história, né? Sim, que é muito importante. Claro. Tá na definição dos povos, né? Então, Uhum. assim, eu olho para isso e penso, cara, a gente aprendeu errado, veio fazendo errado um tempão. Olha como o corpo é resistente. Demais. Quantos anos de besteira a gente fez e tá Meu aqui ainda Deus. conversando? Meu Deus. Né? É verdade. Fora Quando as eu que a me gente ainda lembro faz de das vez coisas. em Olha, quando. Adolfo, quando eu me lembro das coisas que eu já fiz, assim, até para emagrecer mesmo, sabe? Tomar uns remédios que eu não sabia nem de onde era, nem o que, é que tinha dentro. Isso eu não queria nem saber. Eu queria perder peso, né? Que é na cabeça da pessoa de 20 anos, ela quer ir para a festa sexta-feira, mas antes disso ela tem que emagrecer 5 quilos, né? Para poder recuperar os 5 na festa. Na festa, exatamente. Então, Pois é. a pergunta agora, pegando um gancho no que você falou aí, é como é que se emagrece com saúde? Pronto, excelente pergunta. Cassinha, eu dependo muito da realidade do paciente. Uhum, Então, talvez o primeiro ponto seja entender por que que ele engordou. E o certo. que é esse engordar para ele, né? Uhum, Porque existem vários significados por trás dos atos. Quais são as buscas, quais são as demandas, né, daquela pessoa. E aí isso vai definir que metodologia a gente vai usar. Eu posso definir algumas linhas gerais. Então, em linhas gerais, considerando o nosso padrão cultural, uhum, mais ou menos uniforme na maior parte do mundo ocidental, para o que eu vou dizer agora, tá? aham, Seria uma qualificação e redução do consumo dos carboidratos. Não estou falando em ausência necessariamente, tem várias aham, maneiras de fazer. claro. Associado à estimulação do exercício resistido, Uhum, que vai favorecer o tecido magro. sim. Não estou dizendo que o exercício aeróbico não tenha seu lugar, tem também. Não estou dizendo que essa é a única maneira. Eu estou tentando traçar uma linha geral do que seria a espinha dorsal do trabalho. Porque em Uhum, torno disso dá para colocar um monte de outras coisas. E entra muito importante aí, Cássia, as abordagens psicoterapêuticas. sim. Porque a gente tem que entender uma coisa: ninguém engorda porque achou legal. Não. Não Não é mesmo. verdade? É. Ó, você tem histórico com obesidade, eu também tenho.
tá? Eu já cheguei a 131 quilos, eu já fui um obeso de verdade, tá? Não me responda perguntas que ainda não chegaram, Adolfo. Eu vou Ah, fazer essa pergunta lá tá na bom. frente. Não me responda antes da hora. A gente sabe como é isso. Ô, Cássio. Vai, então tá bom, continua. A minha pergunta, então, é porque o que acontece? A gente que conversa muito sobre esse universo low carb, né? A Ah, gente, geralmente, a maioria das pessoas que conversam sobre esse assunto, elas passaram pela obesidade ou têm alguma experiência de sobrepeso e aí descobriram a low carb, a cetogênica, a carnívora, enfim, né? Então, a minha pergunta, que você já começou a responder antes de eu perguntar, era essa. Se você tinha passado pela obesidade e se você tinha experimentado as dietas de baixo carboidrato a seu favor. vamos lá. Ô, pergunta boa. Eu só vou fazer um complemento com Moniquinha. Moniquinha, abordagem terapêutica ocupacionais eu incluo na parte psicoterapêutica, por isso que eu não falei especificamente, viu? Por favor. É fundamental, tá? A Claro gente que até pode sim. expandir esse tema depois, vou chamar a Mônica para fazer uma live só para expandir o tema dela, que eu acho Eu também fantástico, quero conversar com a doutora né? Mônica, porque ela É. fala muito sobre enxaqueca, né? Eu fui uma pessoa que passei a vida com enxaqueca, então eu quero conversar com a Eu Mônica. também fui paciente de enxaqueca. Ah, Mas vamos. sério? Mas foi Tá, sim. vamos. Eu me tratei com ortomolecular, mas deixa eu te responder a pergunta. Eu fui um atleta até meus, digamos, 20 anos, Uhum. tá? Tinha aquela vida de muitos esportes, competia em boa parte deles, sempre gostei. Aí a faculdade de medicina foi limitando o tempo, e eu também trabalhava, eu fazia faculdade, já trabalhava desde cedo, e eu comecei a não conseguir mais ter a mesma atividade, e eu comia Uhum. errado pra caramba. Sim, Eu comia errado pra caramba, porque apesar de minha mãe ser nutricionista, naquela época não existia essa distinção e eu sim. também não era nada disciplinado, Uhum. entendeu? Eu era aquele comedor de pão Você era compulsivo. jovem, menino, você era Era jovem. jovem, dava para estragar, estava tudo bem. É, a gente não liga quando a Depois, gente é jovem. não liga. Depois dos 25, Cassim, isso começou a complicar. E aí o que, que acabou acontecendo? Quando a minha ex-mulher ficou grávida, foi uma época que a gente estava numa vida bem difícil, bem limitada, uma correria Uhum. danada, um estresse enorme. Filha, eu fui de. Eu vou dar referência de peso porque é o que todo mundo está Claro. acostumado a ver, tá? Uhum. Eu fui de 92 para 131. Bote aí no espaço de uma gestação. Eu fiquei grávido junto, certo? Sim, O que, que aconteceu? O problema é que minha ex-mulher pariu a neném, eu não pari. exato. O teu neném ficou. Eu fiquei uns 2 anos assim, cara. Sério. Só que eu já trabalhava com low carb, porque eu comecei a Aham. trabalhar com low carb na faculdade. Uhum. Eu comecei a descobrir os conceitos e tal na faculdade. Então, para mim, aquilo era um contrassenso múltiplo. Porque, além de tudo, eu sabia consertar. Sim. E quem me deu a primeira porrada foi, na época, a minha ex-mulher. Porque ela emagreceu no pós-gravídico usando a estratégia que eu usava com todo mundo. Como é que eu não Uhum. fazia a mesma coisa? E Uhum. aí, o que, que aconteceu? Na hora que tomei a vergonha na cara, em 6 meses eu fui do 131 para 94. Olha. Assim, usei comigo e tive uma série de benefícios. E eu estou falando aí, Cássia, então, contando esse tempo, que estou falando aí de 12 anos atrás, tá? Tá. De lá para cá, eu fui muito regido pela descaração. Ou Uhum. seja, tem épocas que eu estou melhor do que outras. Então, por exemplo, final do ano passado eu estava ótimo. Hoje eu estou Uhum. marrom. Sabe como é marrom? Mais ou Marromeno. menos. Né? Acertei, hein? Marromeno. Mais ou menos, eu sei É, como é. mas com muita consciência. Porque os Uhum. benefícios que eu alcancei mudando o meu padrão alimentar, Cássia, basta te dizer que eu com 44 estou muito melhor do que eu estava com 34. Mas não Acredito. dá nem para botar um do lado do outro. Uhum. Entendeu? E eu te digo que eu tenho certeza que com 54 eu vou estar melhor do que com 44. Ai, sim, eu também tenho certeza disso. Me diz uma Entendeu? coisa, Adolfo. Ah, Sem querer te interromper, mas já fazendo isso, tudo bem. é, você, você
é daquelas pessoas que depois, porque eu gosto de dizer que depois que a gente tem o conhecimento, a gente tem também a responsabilidade, né? Porque agora eu já Isso, sei, se eu errar, eu tenho responsabilidade sobre o meu erro, né? exato. Então, você é aquele tipo de pessoa que de vez em quando sai da Com sua certeza, estratégia? com Aham. certeza, Cássia. Eu não sou um bom paciente para mim. Sim. E eu sou muito movido a Diegão, nosso grande Diegão, né? Eu brincava muito disso. Deu uma Ah, cortada, eu não escutei, eu brincava repete. muito desse assunto com o Diego, né? Hum, Nosso leão, nosso pantro, nosso nosso querido leão. querido. E a gente brincava que a gente falava assim, olha, dê conta de seus BO, Uhum. assuma as suas porra, a gente falava. É o cara Porque o dele que que mesmo. acontece, Cássia? Eu penso assim, ó, desde que informado, você Uhum. decide o que fazer. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que fuma. E tem um paciente que fuma e não quer parar. Só que é uma paciente que ela conscientemente escolhe correr o Exato. risco porque ela quer. Cássia, Exato. É. olha que fantástico isso. Porque assim, a pessoa que olha para isso com um pensamento muito simplista, ela vai pensar que absurdo essa pessoa informada, e mesmo assim ela consegue, continua. Uhum. Não, gente, olha só. A pessoa está informada, ela sabe do risco, e mesmo assim ela escolhe fazer aquilo porque ela quer. Uhum. Isso é lindo. Isso é liberdade de escolha, Isso é né? liberdade. Exatamente. Ela escolhe fazer o que ela quer. E eu penso muito assim. Então, por exemplo, claro, se eu for comparar hoje com antigamente, eu ando muito, muito até na regra. Não estou dizendo Uhum. que eu estou bagunceiro total, não. Mas tem dia que eu Uhum. bagunço. Certo. É como eu brinco às vezes, até o Joseph, o carnívoro e Carpaccio, falou outro dia Uhum. brincando comigo no aniversário da minha filha. Adolfo, então vai comer trigo com acrilamida. Eu vi isso. Eu Eu tenho vi até que isso. responder as mensagens que eu não respondi ainda. Eu dei risada pra caramba, porque é isso mesmo. Minha filha adora ir no Jerônimo, aquela hamburgueria. Não conheço, essa não é do meu tempo. Pois Essa hamburgueria. é relativamente recente. No Brasil não Poxa, tinha essa quando eu morava aí, não. então assim, poxa, é uma coisa que é uma vez na vida que a gente vai. No Uhum. aniversário dela, ela quis ir. Fomos. E foi muito gostoso, foi muito legal. E tá tudo bem. Entende? Uhum. Eu só penso assim, sabe, Cassinha? É uma questão de foco e finalidade. Digamos que eu Sim. chegasse para você e dissesse assim, Cássia, agora eu preciso e eu quero alcançar tal meta. Uhum. E aí eu vou fazer as coisas certas para chegar naquele ponto. Se Sim. eu fizer errado, eu não vou poder reclamar. Certo. E é só isso. Uhum. Acontece muito com os pacientes, né? A gente chega e estabelece, olha, você quer alcançar tal coisa? Tá bom. E você está com pressa para alcançar? Tá bom. Então eu preciso que você ande certinho nessa e nessa regra. Se Uhum. ele não anda, eu falo, olha, não tem problema nenhum. Você não vai chegar no tempo que você queria. Talvez você nem alcance, mas é porque você não está também cumprindo a sua parte. E Sim. fazendo essas considerações, tanto externas quanto internas. Então, eu penso muito nisso. A gente precisa estar consciente do processo. É. Está consciente? Então vamos embora. Então, assim, eu sigo tudo perfeito? Sigo nada, Cássia. Agora, Uhum. hoje em dia, é muito mais do que 90% do tempo fazendo tudo direitinho e um pequeno tempo fazendo bobagem. Tem época que eu me Uhum. reto, faço logo uma merdona de uma vez, passo mal depois aí me afasto de vez. Mas é incrível como a gente passa mal, né, Adolfo, quando a gente sai Aí é horrível, da Cássia. regra. A Que enxaqueca vem coisa. logo. Muito A rápido. enxaqueca vem logo. Ó, é só É. ceder a uma besteira baseada em cereal. A enxaqueca vem logo, Que coisa, né? né? É o castigo, Cássia, é o castigo. É o castigo É que vem mesmo. para pegar de gente. É o pagamento que tu ganhas porque É saiu o da linha. pagamento. É isso aí.
A Mônica Adolfo, falou a gente, autorresponsabilidades. É isso mesmo, isso, Moniquinha. Perfeito. exatamente. Olha, a importância de um metabolismo equilibrado, a gente sabe que é a chave, né, para a boa saúde e para a autonomia. Eu estava assistindo a tua palestra e aí você fala, olha, se você consegue agachar e levantar, se você consegue pular. Eu fui fazer todos aqueles testes E aí, e deu tudo certo. graças a Eu só Deus. não, eu só não fiz o tiro de 100 metros porque eu ia fazer a live, senão eu estava correndo até agora. Mas é assim, a gente sabe que é importante ter um metabolismo equilibrado, mas a gente também sabe que é importante a gente ter uma orientação profissional, né? Perfeito. E eu gosto de deixar isso muito claro também quando eu converso com as pessoas que me perguntam sobre low carb, porque a minha experiência é única, porque é minha, né? Perfeito. Perfeito. Então, eu não posso dizer para outra pessoa que eu nem conheço direito, não sei como ela é na vida dela, né, o que é que ela come, como é o comportamento dela diante de exercício e tudo. Então, eu não posso dizer para ela que se ela fizer o modelo que eu seguir, ela vai ter sucesso. Então, eu Perfeito. acho, né, Excelente. eu É. acho assim super importante que as pessoas entendam que às vezes a gente posta essas coisas sobre low carb, sobre cetogênica, e as pessoas, né, podem achar, podem entender que fazendo como eu estou fazendo, vão ter o mesmo sucesso que eu tive. E isso não funciona dessa maneira, né? Exato. E é bom também lembrar que eu tenho profissionais que me seguem, que tomam conta de mim, né? Doutor Marcelo Cardoso é um deles, Grande Marcelão. né? Então, isso aí é só um ponto que eu quero deixar claro para as pessoas não porque muitas vezes eu vejo pessoas fazendo as coisas na louca, sabe? E às vezes não dá certo. Mas aproveitando, vá, Porque não está adaptado, né, Cassinha? Foi exatamente, bom você ter falado nisso, porque, sabe, a gente quando posta, a gente está simplificando conceitos para dar ideias para as pessoas. Só que a gente uhum, não está ali definindo um manual de conduta. exatamente, Né? Eu vejo até alguns colegas de vez em quando postarem coisas como se fossem manuais. Eu sei que aquilo ali é orientação do pessoal do marketing, da publicidade para fazer um post interessante, só que eu não acho legal, porque eu acho perigoso. Porque dá uhum, essa falsa percepção, que você bem descreveu, de que o que vai valer para um vai valer para o outro. E isso não é necessariamente verdadeiro. Hoje em dia, uhum, Cassinha, considerando os exames comuns, e ainda mais os perfis genéticos que a gente pode fazer, a gente uhum, sabe que tem coisas que valem para um e não vale para o outro. Fazer sim, uma avaliação, por exemplo, de intolerâncias alimentares, que é ultra mega específica, pode fazer eu chegar e perceber que você não pode comer ovo, por exemplo. Tá aí exato, na low carb, é uma das coisas que a gente mais usa, né? exatamente, Pois é, e aí pode estar prejudicando aquela pessoa. Por quê? Porque ela pode ter exato, intolerância específica. uhum, Então, essas coisas, e eu sei que quando eu falo isso é meio anticlimático, meio não sedutor, mas assim, essas coisas são muito mais complexas do que parece. sim, Então, fazer qualquer definição de conduta muito simplista é sempre perigoso. Que sim, seja com ou sem o profissional, porque infelizmente tem profissionais que também levam a coisa de forma muito simplista. tem, Né? tem. É sempre perigoso, não é tão simples. É, mas a gente também sabe que nesse mundo low carb, no cenário low carb, a gente tem os profissionais específicos, né, que a gente pode confiar. Então, Tem uma isso turma boa, né? Tem uma tem uma, turma boa, tem uma nossa, turma tem uma boa. turma muito boa. Então, é fácil se você prestar um pouco de atenção, fica fácil você distinguir um nutricionista, por exemplo, low carb, de um nutricionista low carb que manda você comer aveia, né? Ui, pois E é, tem demais, né? Tem tem muito. demais. Por falta de investigação. Que você vê, né, a aveia mesmo que foi tema até daquela primeira live rebelde que a gente fez os quatro, né? Sim, Aquela live repercute até hoje. sim, eu imagino, eu assisti. Quando a gente consegue, Cassinha, sentar com um colega e explicar os motivos, não tem um que não se convença. Então Uhum, é só falta de investigação, é, sabe? Eu costumo dizer que todo mundo é muito inteligente.
Só que você não vai conseguir aproveitar uma ferramenta se você não pegar ela para usar. Exatamente. E eu vejo, Cássia, muitas vezes os colegas inibidos em usar a sua própria inteligência, porque eles são orientados a entender que a sabedoria vai vir emanada de alguma instituição, de algum Exato. órgão, sabe? E Uhum. eu falo, gente, vocês são todos muito inteligentes, usem sua inteligência, É que às né? vezes o que acontece, Adolfo, é que muitas pessoas desaprenderam ou nunca aprenderam a questionar, Perfeito, né? No perfeito, Ave momento, Maria. Chega, me no, arrepiei. no momento que você entende que você deve questionar, tudo muda, É por né? isso que eu falo, pessoal. Olhem na internet as notícias sobre os outros países. Uhum, Vejam como é que o pessoal está reagindo ao que está acontecendo lá onde a Cássia mora, lá na uhum, Alemanha, lá no sim, Japão. Veja se está um bando de cordeirinho, um bando de ovelhazinha indo para o abate ou se o pessoal está se revoltando. uhum, Porque estamos vivendo um momento de muitos absurdos, né, Cássia? sim, tá uma coisa séria mesmo. Tá uma coisa séria, são muitos absurdos. Então, é importante que as pessoas entendam. Não é, pessoal, ser contra as coisas. Não é disso que a gente está falando. Uhum, Cássia falou para mim agora uma das coisas que eu considero mais importantes para um ser humano: questionar. claro, E não ficar satisfeito com a ausência de uma resposta coerente. exatamente. Porque isso também Sabe? acontece, né? E é o que tem acontecido, né, Cassim? Tanto que Uhum, você vê que as definições mudam toda hora. Por quê? Porque não há respostas coerentes. exato, perfeito. Sabe? Então, assim, é importante que a gente tenha essa capacidade de questionar, tá? Uhum. Aí, ó, Ramon, a dúvida é o começo da Ra- crença. Pois então, Ramona, é Ramona, é verdade. isso. A dúvida é o começo da crença. Pronto, perfeito. E eu costumo dizer, onde não há curiosidade, morreu a humanidade. Exatamente, perfeito, Sabe? perfeito. Tem que ter curiosidade, tem que questionar. Ah, mas poxa, eu não sei, não entendi direito, não, me explica. E se não tiver Exato. explicação, não fica, não serve, né? Uhum. É, muita gente, a gente sabe que a gente viveu um modelo, né, de medicina bem diferente, bem de cima para baixo, né? A gente acreditava em tudo que o médico que estava ali sentado dizia e a gente ia para casa de preferência com um remédio prescrito, senão o médico não Perfeito. prestava, né? Exatamente. Então, isso está mudando, né, Adolfo? Só que Graças a demora, Deus. né? Demora. Mas eu acho que tem muita gente boa, você está incluído nesse rol Obrigado. de pessoas muito inteligentes, estudiosas e generosas no conhecimento, porque vem para cá eita, não sai mais não, entregar Entregar. de graça seu conhecimento, sabe, a sua experiência. Isso é bonito, sabe? É bonito de ver. Eu gosto Bom, muito. Eu acho que essa geração dos profissionais que estão estudando e que estão entendendo essa nova medicina, que eu adoro falar isso, porque para mim está mudando tudo, né? eu concordo com você. Eu acho que vocês estão abrindo um caminho novo, sabe? Com essa nova medicina humanizada e que dá ao seu paciente o direito de questionar, né? E sempre tinha que ter tido, né, Cássia? Eu acho Sempre. engraçado. Eu É, falo para os pacientes às vezes assim, ó, se você for um profissional muito melindroso, que não aceita ser questionado, existem outros profissionais, exatamente. sabe? É, Eu percebo muito que quando você percebe o limite do questionamento, você costuma encontrar ali uma falta de argumento. sim. E A gente tem também vivido isso de é, novo. a gente, tem a falta de argumento e tem também a arrogância, né? A arrogância de achar que sabe mais porque estudou X anos na faculdade, depois fez é, pós-graduação, fez MBA, fez tudo que tem que fazer e acha, porque acredita no modelo antigo, né, Adolfo? Acredita no modelo que o médico sabe tudo e o paciente está lá apenas para escutar e levar para casa. É um E sistema cumprir, paternalista, né, Cássio? muito paternalista, muito. Paternalista, assim, eu vou ditar o que você vai fazer
E você vai fazer porque eu estou ditando. Exatamente. É. Esse era o modelo. Agora vocês estão abrindo uma nova medicina. Vocês estão abrindo esse caminho que é lindo, sabe? E eu agradeço muito poder ter contato com profissionais como vocês. Ah, que bom, fico feliz demais. Olha, a gente tem mais um minutinho e eu quero só pedir, Opa! primeiro, agradecer Vixe! muito. Nossa, eu estou muito feliz de ter feito essa live com Também. você. E mais feliz ainda por ter lhe dado ideias para novos posts e novas Mas lives. deu. Em breve você verá. Ótimo. E eu vou salvar essa live, claro, e vai ficar no meu IGTV. Adolfo, Tá. deixa aqui só uma mensagenzinha para essas pessoas. Vamos dizer que aqui quem está me assistindo agora, e lhe assistindo, e vai assistir depois, são pessoas que estão um pouco perdidas dentro desse universo do emagrecimento. Qual é a mensagem que você deixa para elas? A mensagem que eu deixo para elas é a seguinte, pessoal. Emagrecimento faz parte da reconquista da saúde. Não olhem para o emagrecimento como um elemento estanque isolado. O Uhum. primeiro erro é esse. E o segundo, olhar para peso. Então, pensem no emagrecimento como uma consequência de uma reconquista da saúde de forma geral. E que é algo que não depende do seu peso. Pronto. Acho que aí já é um bom começo. É verdade. E eu fico muito feliz de ter recebido você aqui. Agradeço Ô, Cássia, demais. E da eu próxima, também. olha, vai ter outra live. A gente vai fazer outra live, tá? Tá bom, Mas tá. antes eu quero ver o seu post falando sobre o que a gente O conversou aqui. porquê de procurar o ortomolecular. Tá Tá combinado, bom? deixa comigo. Ô, Cássia, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente por essa uma hora tão fluida, tão tranquila. Foi muito gostoso, tá? Alguém tiver qualquer dúvida, quiser falar qualquer coisa, pode mandar direct também. E já estou Joia. esperando para a gente marcar a próxima, tá bom? Vai acontecer. Um beijo grande, meu Valeu. querido. Fiquem com Obrigada. Deus. Tchau, tchau.